Bom, pessoal, vamos então dar início à nossa terceira aula de trigonometria. Hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre os gráficos das funções do seno, do cosseno e da tangente. Então a gente vai trabalhar bastante nesses gráficos para vocês entenderem direitinho cada um e como eles funcionam. Bom, pessoal, basicamente até agora a gente estudou o círculo trigonométrico, né? Como ele funciona e tudo mais. Só que agora a gente não quer mais representar isso, porque o círculo trigonométrico ele é bom para gente entender como funciona uma volta no nosso círculo, né? Mas quando a gente começa a dar várias voltas, ele não fica muito bem representado do que está acontecendo. Por isso a gente começa a representar de outro jeito, que é assim, nesse formato. Bom, pessoal, foi brincadeira, tá? Vamos trabalhar nesse gráfico e entender como que a gente vai construir ele. Então, aqui a gente tem o nosso círculo trigonométrico, né? Lembra que o raio dele é 1, que aqui a gente vai ter 0 graus, né? A gente vai andar na circunferência, chegar no 90 graus ou π sobre 2, andar 180, até 180 e chegar aqui, né, no π, andar mais 90 graus, chegar no 270, 3π sobre 2, andar mais 90 graus até chegar no 360. E a gente pode continuar andando em cima dessa circunferência. Então, o que acontece? Vamos primeiro trabalhar com a função seno, tá bom? O seno, lembrem, é o eixo y. E o cosseno é o eixo x, mas vamos focar no eixo y então. A gente só vai representar o seno agora. Então, quando o meu ângulo é 0 graus, quanto que vale o meu seno aqui? Tá valendo 0, certo? Então, quando o meu ângulo é 0 graus, o meu seno é 0. E como que a gente representa isso no gráfico? A gente representa nesse ponto aqui, que é no ponto 0, 0, ok? Então, o ângulo 0, lembrando que o ângulo vai ficar representado aqui nesse eixo x, tá, pessoal? E o valor da função, que é o seno de x, vai ficar representado no eixo y. Então, vamos andar mais nessa nossa circunferência. A gente vai chegar aqui no 90 graus. Quando o ângulo é 90 graus, ou π sobre 2, o meu seno vale quanto? Não é esse tamanho todo aqui? Esse é o tamanho do meu seno, vale 1, porque o raio da minha circunferência é 1. Então, o seno é 1. Como que a gente vai representar isso no gráfico? Dessa forma. Quando o meu ângulo é π sobre 2, o valor do meu y, que é a minha função, né? A minha função seno de x, vai valer 1, ok? Vamos para o próximo. O próximo ângulo não é 180 graus? E quanto que vale o seno de 180 graus? Não é 0 também, porque está batendo aqui? Então, para o ângulo de 180, o meu seno, minha função, né, é 0. E como que vai ficar isso no gráfico? Assim, ele vai descer de onde ele estava até o π. π, 180 graus, quanto que vale a minha função? Vale 0, ok? Vamos andar mais na nossa circunferência, até 3π sobre 2. Qual que é o meu seno quando o meu ângulo é 3π sobre 2? Não é menos 1, que é esse tamanho aqui? Então, o meu seno é menos 1. Como que a gente vai representar isso no gráfico? Ângulo de 270 graus tem o valor da função igual a menos 1. E, por último, chegando aqui no nosso 360, ou 2π, quanto que vale o seno aqui? O seno aqui também não é 0? Esse tamanho, esse comprimento aqui não é 0? Então, 0. Esse nosso gráfico aqui vai retornar ao valor 0, ok? E aí, a gente finaliza a construção desse gráfico. Então, pessoal, o gráfico vai ficar desse jeitinho aqui. Quando o ângulo é 0, meu seno vale 0. Quando o meu ângulo é 90, o meu seno vale 1. Quando o ângulo é 180, volta a valer 0. Depois ele começa a ficar negativo até atingir o menos 1 no 270 graus. Depois volta volta a aumentar o número, chegando até o 0 novamente, no 360 graus. E aí, isso vai continuar. Se a gente continuar dando a volta no nosso círculo, a gente vai andar mais 90 graus, chegando aqui no 5π sobre 2, que vai valer 1. A gente vai andar mais 90 graus, que vai voltar a valer 0, e assim por diante. Esse gráfico vai se repetir eternamente, né? Formando essa onda aqui. Essa onda aqui sempre vai se repetir. E o legal dessa onda é o seguinte, que a gente tem que saber.
O período, o que seria o período? Seria essa distância aqui, em que a onda volta a se repetir. Então, a gente anda 2π no nosso círculo e aí ele volta a se repetir novamente, ok? E esse período vai variar, dependendo da função. Aqui a nossa função base é seno de x. Outra coisa interessante também é a amplitude. A amplitude é uma distância. É a distância aqui que seria do centro da circunferência, né, até aqui em cima, que é o máximo que eu atingi, que é 1, no caso. Ou também a distância daqui do centro, né, da circunferência, até aqui o finalzinho. No caso é -1, mas distância sempre é um valor positivo. Então, aqui a gente tem que a amplitude é 1. E a imagem? A imagem da minha função seno de x vai sempre variar entre -1 e 1. O que é a imagem? É o meu eixo y aqui, é o meu f de x. A gente pode chamar f de x ou de y, apenas, né? Apenas y ou f de x. E aí ele vai variar sempre aqui, de 1 a -1, e ele vai ficar variando aqui, nesse intervalo, ok? Essa imagem também vai poder variar. Se a minha função também variar, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. Então, tenham isso na cabeça. O período, que é quando a onda começa a se repetir, a amplitude, que é essa distância, e a minha imagem, que é os valores que a minha função pode assumir. Ela nunca vai valer mais que 1 e nunca vai valer menos que -1. Outra coisa, pessoal, que vocês podem usar também para saber o período é aqui a partir dessa crista, né? Quando você encontrar a próxima crista, a gente tem um período. Para bater o olho mais rápido e saber qual que é o período, né? A gente pode olhar as cristas direto. E aí a gente faz 5π sobre 2 menos π sobre 2, que a gente vai chegar no período, que é 2π. Ou a gente pode também olhar a distância entre dois vales, que são aqui essa parte mais negativa, né? Então, essa distância até aqui, isso aqui vai me dar o período também. Então, isso aqui a gente chama de crista, que é o ponto mais alto, e vale, que é o ponto mais baixo. Mas aí a gente pode variar um pouco a nossa função. A gente trabalhou com a função seno de x apenas, né? Só que a gente pode incluir outras variáveis, por exemplo, outros números no caso, né? Podemos incluir esse a, o b, que é um número que multiplica o seno. A gente pode incluir um número que multiplica o x ou somar um número no nosso x também, ok? E todos eles vão alterar o meu gráfico de alguma forma. Então, agora a gente vai começar a tentar entender como que isso vai alterar o meu gráfico. Então, primeiro, a gente vai observar o que o b vai fazer, que é um número que multiplica o seno. Então, aqui, pessoal, vamos ver o que acontece quando a gente multiplica o seno por um número. Lembra lá na nossa formulinha? Era o b. Aqui a gente vai multiplicar por 4 para a gente ver o que vai acontecer com a nossa curva. Então, quando o meu ângulo é zero, lembra que o meu seno de x é zero, multiplicado por 4, continua zero. Então, no meu gráfico vai ficar assim, né? Ele vai continuar cortando aqui no zero, que nem estava antes. Só que quando o meu ângulo é 90 graus, ou π sobre 2, lembra, o meu seno valia 1. Só que aqui eu vou multiplicar o meu seno, que vale 1, por 4. Então, ele vai passar a valer 4. Então, notem que o meu gráfico ele vai subir aqui até o valor 4. Minha amplitude, nesse caso, não vai ser mais 1. Lembra que apenas na função seno de x valia 1 a minha amplitude? Agora vai valer 4, que é esse tamanho todo aqui, ok? E aí, no 90 graus, ele vai voltar a decrescer igual antes, até a gente chegar no 180. Lembra que no 180 o meu seno era zero? Então, 4 vezes zero continua sendo zero. Então, em 180, ele vai cortar aqui o meu eixo x no zero. E aí, vamos para o próximo ângulo, que é 270 graus. Lembra que 270 graus era -1, o seno? Se eu multiplicar por 4, eu vou ter -4. Então, quando o meu ângulo for 270, ele vai valer -4. Continuando para o valor 360, aqui ele vai voltar a valer zero, porque seno de 2π é 0 vezes 4, continua valendo zero, ok? Aí aqui não apareceu um número, mas seria -4, tá, pessoal?
Então, aqui a gente nota que o período continuou o mesmo. Então, quando a gente multiplica a função seno por um número, isso não vai alterar o período, ele vai continuar valendo 2π. O que alterou foi a nossa amplitude, que passou a valer 4, que é essa distância, e a nossa imagem. Antes a imagem só da função seno era de menos 1 a 1, só que agora a imagem é tudo isso aqui, ok? Então, nessa minha função 4 seno de x, ela nunca vai poder valer mais que 4 e nem menos que menos 4. E aqui a gente tem o gráfico, né, da mesma função praticamente, só que de vez de multiplicar por um número positivo, 4, a gente multiplicou por um número negativo. E aí o que acontece? O que acontece é que a onda que antes estava cortando aqui no zero de forma crescente, né, estava fazendo esse movimento, por causa do sinal negativo, quando a gente multiplica a função seno por um número negativo, ele inverte. Então, antes ele estava subindo, agora ele passa a descer. Por quê? O seno do ângulo zero vai continuar valendo zero. Quando for 90 graus, lembra que era 1? Seno de 90 graus é 1 vezes menos 4 é igual a menos 4. Por isso que ele vai começar a descer, ok? E aí, da mesma forma, 180 vale 0, 270 vai valer 4, porque seno de 270 é 1, vezes menos 1, quer dizer, vezes menos 4 vai dar um número positivo, que é 4. E aí volta a descer novamente até o 2π, que vai voltar a valer 0. Então, aqui a gente vai ter a mesma coisa. O período vai continuar o mesmo, a amplitude também e a imagem também. A única coisa que aconteceu é que a onda inverteu. De vez de começar crescente, ela começa decrescente, quando o sinal aqui é negativo, ok? Então, aqui, pessoal, só para vocês fixarem bem isso, né? Quando a gente multiplica a função seno por um número, vai alterar a amplitude, ok? Se a gente multiplicar por um número inteiro, por exemplo, 4, a amplitude vai aumentar. Mas se a gente multiplicar, por exemplo, por meio, essa amplitude vai diminuir. De 1 vai passar a ser meio, ok? E aí, quando a gente multiplica por um número negativo, ela vai inverter. Então, de vez de ser crescente, como era antes, ela vai passar a começar aqui decrescentemente. E o período vai continuar o mesmo, 2π, não alterou o período, ok? Então, pessoal, basicamente o B vai alterar a amplitude e a imagem da nossa onda, ok? E agora a gente vai estudar um pouquinho mais o que acontece se a gente somar um número à nossa função seno. Bom, pessoal, vamos ver então o que acontece quando a gente soma a nossa função seno normal, que é essa daqui, um número. Então, eu vou somar o valor 4, a nossa função seno. Então, quando o meu x é zero, o meu seno do ângulo zero é igual a zero. Então, seno do ângulo zero é igual a zero, se eu somar 4, vai ser 4. Então, ele não vai mais começar aqui no nosso zero, ele vai começar aqui no valor 4. Por quê? Porque se o x é zero, o y, que é a nossa função, vai valer 4. Se a gente andar até os 90 graus, o seno de 90 graus era 1, lembra? Mas a gente vai somar o valor de 4, então ele vai passar a valer 5. Então, aqui, o meu valor máximo vai ser 5. Voltamos até os 180 graus, seno de 180 graus é zero. Mas, como a gente vai somar 4, ele vai passar a valer 4. Voltando, continuando, né, até 270 graus, o seno de 270 é menos 1, mas a gente vai somar 4. Então, menos 1 mais 4 vai passar a valer 3, ok? E aí, voltamos para o 360 graus, que o seno é zero, mas como a gente está somando 4, ele vai valer 4. Então, a gente vai ter a nossa onda igualzinha à função seno, só que ela vai estar deslocada para cima, tá vendo? Ela deslocou 4 unidades para cima, que nada mais é do que a quantidade que a gente somou. Então, gente, quando a gente soma um número à nossa função seno, a gente desloca a função seno no eixo y. Se esse valor fosse negativo, ele ia lá para baixo, tá bom? A gente ia descer com essa curva aqui para baixo. Então, a gente repara aqui, o período continua 2π,
porque aqui, depois do 2π, ele passa a se repetir novamente. A amplitude continua 1, continua com o mesmo tamanho que era antes, e a imagem variou, a imagem mudou, né? Antes era de menos 1 até 1, como a gente deslocou esse gráfico lá para cima, o valor máximo atingido é 5 e o valor mínimo que essa função pode ter é 3, ok? Então, pessoal, o que a gente percebeu aqui? A gente percebeu que quando a gente soma um número na nossa função seno, a gente vai alterar a imagem, ou seja, esse gráfico vai deslocar no meu eixo y. Se o valor de A for positivo, o gráfico vai subir. E se o valor de A for negativo, ele vai deslocar para baixo, ok? Agora a gente vai ver o que acontece se a gente multiplicar o nosso ângulo, né, por um número. No caso aqui, está chamando de C. Bom, pessoal, então eu vou tentar desenhar com vocês agora para ver se fica mais fácil de entender. Então, vamos trabalhar com essa função aqui, seno de x dividido por 2. Então, agora a gente está multiplicando o nosso x por um número, que nada mais é que meio. Então, assim, de vez de falar que eu estou multiplicando x por meio, estou falando aqui que a gente está dividindo por 2, que é a mesma coisa. Então, vamos começar aqui com o nosso ângulo zero. Quando o x é zero, a gente vai o quê? Dividir ele por 2. Porque a gente quer saber o seno de x dividido por 2. 0 dividido por 2 continua zero, então o seno vai continuar zero. Vamos marcar o ponto aqui no nosso gráfico, né? Esse ponto é igual o que a gente tem visto até agora. Vamos andar, então, agora até o 180. Vou pular o 90 para a gente pegar números mais convenientes para a gente. Então, nosso ângulo é π, ou 180, e a gente vai dividir ele por 2, porque a gente quer saber a metade. Então, metade de 180 é 90. O seno de 90 nada mais é que isso aqui, 1. Então, o seno de 90 é 1. Vamos agora para o 360. 360 dividido por 2 vai dar 180. Lembra, o seno de 180 é zero. Então, zero. Vamos marcar esses pontos no gráfico que eu esqueci, né? Então, para o meu valor de 90 graus, quer dizer, para o meu valor de 180 graus, quando o x é 180, que nada mais é que π, quanto que vai valer a minha função? Vai valer 1, certo? Então, aqui o pontinho. E quando o meu x é 360, ou seja, 2π, a minha função vai valer 0, então vai estar aqui outro pontinho. Ok, vamos para o próximo número. Eu peguei 540. Então, a gente estava aqui no 360, a gente vai andar mais meio círculo até o 540. 540 é aqui, tá, pessoal? O seno de 540, não quero saber ele, eu quero saber da metade dele. Quanto que é a metade de 540? É 270. 270 tá aqui. Aqui tá o seno dele, né? Menos 1. Então, quando o meu x valer 3π ou 540, que no caso é aqui, o meu valor da minha função vai ser menos 1. E por último, vamos andar mais 180 graus aqui até chegar aqui. Esse aqui vai ser o 270, o 720. 720 é como se eu tivesse dado 2 voltas no meu círculo trigonométrico, que nada mais é que 4π. Então, 720 dividido por 2, né, que é o que a gente quer saber, vai ser 360. O seno de 360 é zero, certo? Então, quando o meu x valer 720 ou 4π, nesse caso aqui, o nosso seno, o valor da nossa função vai ser zero, ok? Então, a gente marcou os pontos aqui no gráfico, então agora é só unir os pontos, assim. Bem horrível, né, pessoal? Desculpa, mas é mais ou menos isso. Depois eu vou pôr o gráfico bonitinho para vocês no próximo slide. Aqui, pessoal, aqui tá o gráfico bonitinho, tá? Mesmo gráfico que eu tava falando antes, que eu mostrei antes para vocês. Então, o que a gente percebe aqui? A gente percebe que o meu gráfico ficou entre 1 e menos 1. Lembrando que isso aqui é seno de x dividido por 2. Então, a gente notou que o quê? Que a minha amplitude continua igual, não mudou. A gente nota também que a minha amplitude é essa distância aqui, né? E a minha imagem também. A minha imagem continua entre 1 e menos 1,
se a gente for comparar com a função de x apenas, tá? O que a gente nota? Lembra que quando eu falei da função seno de x, ela acabava aqui no π sobre 2 e aqui ela voltava a se repetir? Lembra que o período da função seno de x era 2π, porque depois ele começava a se repetir. Aqui não, aqui o meu período é 4π, então a gente notou que teve uma alteração. Por quê? Porque a partir de 4π ele vai voltar a se repetir. Então aqui o meu período vai ser 4π. Então, notem que tem uma forma de calcular o período, né? O período nada mais vai ser do que 2π dividido por esse valor que multiplica o meu x, né? Lembra que a gente chamou de c lá no slide anterior? A gente chamou o número que multiplica o meu x de c. Então, aqui, qual que é o meu c, no caso? Eu não estou multiplicando o meu x por meio? Então, vamos lá. Então, o período é igual a 2π dividido por meio. Aqui ficou complicado, né? Então, o que a gente faz? A gente passa essa fração multiplicando, só que aí a gente inverte o que estava lá embaixo, né? Que era o 2 vai para cima e o que estava em cima vai para baixo, que é o 1. Então, a gente vai ficar com o valor de... valor de 4π, que é o nosso período, que a gente achou aqui, ó, né? Período é 4π. Então, pessoal, tem essa formulinha aqui, que é muito importante para a gente calcular o período. Então, notem que quando a gente multiplica o x por um número menor que 1, né? No nosso caso foi meio, o período, ele aumenta, tá? Ele era 2π e foi para 4π. Se a gente multiplicar isso por um número maior que 1, por exemplo, 2x, esse período vai diminuir. Então, ele vai ficar mais ou menos, depois se vocês quiserem testar, ele vai ficar mais ou menos nesse formato, ok? Depois eu vou mostrar um software legal para vocês treinarem. Então, pessoal, falando do nosso C, a gente nota que o C vai alterar o período, tá? O C nada mais é o número que multiplica o x. E vai ter essa formulazinha, que o período vai ser igual a 2π dividido por c, para você descobrir o novo período, né? Não se esqueçam que se o número que está multiplicando x for um número maior que 1, o meu período vai diminuir. E se esse número for menor que 1, o meu período vai aumentar, tá bom? Agora, por último, a gente vai falar do nosso D. O D é um número que a gente vai somar ao valor de x. Já vou dar um spoiler. Lembra que o A, quando a gente somava o número à função seno, deslocava a minha função no eixo y. Ela ficava igualzinha, só que ela subia ou descia. Agora, o valor D, vai acontecer a mesma coisa. A gente vai deslocar a onda, mas não mais no eixo y, e sim no eixo x. Ela vai deslocar para a direita ou para a esquerda. A gente vai ver isso melhor no exemplo. Bom, pessoal, agora a gente vai trabalhar, então, para ver como que funciona quando a gente soma um número aqui, né, ao nosso x, ao nosso ângulo, tá? Então, vamos começar aqui. Quando o meu x for zero, ok? X é zero, eu vou adicionar π sobre 2. π sobre 2 nada mais é que 90 graus. Então, 0 mais π sobre 2 nada mais é que π sobre 2, que é 90 graus. Qual que é o seno, né? É isso que eu quero, x mais π sobre 2. Aqui tem um 2, não saiu. O seno de π sobre 2 nada mais é que 1. Então, isso aqui você já tem que estar craque, né? Seno de 90 graus é 1. Então, quando o meu x valer 0, aqui, o meu x vale 0, a minha função vai valer 1. Então, aqui vai ser o valor da minha função. Já vou marcar aqui no gráfico os pontos. E aí, vamos agora para 90 graus. Eu vou somar, ou π sobre 2, né? Eu vou somar ao meu 90 graus mais π sobre 2. Então, quando eu faço π sobre 2 mais π sobre 2, nada mais vai ser do que π. E π é 180 graus. Lembra que o seno de 180 graus é zero. Então, quando o meu x for 90 graus, aqui, o meu seno vai valer zero. Então, esse ponto. Beleza, vamos continuar. Quando o meu
x valer 180, ou 2π, eu vou somar mais π sobre 2 e vou chegar a 3π sobre 2. 3π sobre 2 nada mais é que 270 graus, e o seno dele é menos 1. Então, vamos lá. Quando o meu x vale 180, vamos procurar aqui, ó, 180. No meu gráfico é π. Ele vai valer menos 1. Menos 1 tá aqui no nosso gráfico. A minha função seno vai valer menos 1. Ok, vamos para o próximo. Ângulo de 270 graus. Gente, só lembrando que essa linha preta que eu coloquei aqui é a função seno de x. A basiquinha lá, tá? Eu coloquei ela aqui pra gente fazer uma comparação depois. Então, 270 graus, que é 3π sobre 2, a gente vai somar mais 2π e vamos chegar a 2π. Vamos somar π sobre 2, né? E chegar a 2π. 2π nada mais é que 360 graus, então o seno de 360 é zero. Ok, então, quando o meu x valer 270 graus, o meu seno é zero, que é aqui. Pronto, fizemos uns pontinhos. Vamos ligar aqui os pontinhos? Então, gente, se vocês perceberem, aqui, a nossa nova função, ela é muito parecida com a anterior, tá vendo? Que segue o mesmo formato, só que ela tá atrasada em relação à outra. Tá vendo que ela vem antes? Então, o que acontece? Tá vendo que de π ela foi para π sobre 2? Então, ela atrasou em π sobre 2, que é essa distância aqui, ó. Essa distância aqui é π sobre 2, que nada mais foi que a gente somou, ok? Então, quando a gente soma um número ao valor x, a minha onda original, que é essa pretinha, ela vai deslocar para a esquerda. Se esse número fosse negativo, menos π sobre 2, essa onda ia deslocar π sobre 2 para a direita. Entendeu, pessoal? É assim que funciona. Então, a onda continua igualzinho, o período é o mesmo, a amplitude é a mesma, a imagem é a mesma. O que muda é que ela desloca aqui no nosso eixo X. Então, aqui, pessoal, o mesmo gráfico, só para vocês verem bonitinho, tá? Esse aqui é a minha função seno de x, a preta, e a em vermelho é a minha função seno de x somado π sobre 2, que deslocou a minha curva preta em π sobre 2 para a esquerda. Bom, pessoal, mas tomem cuidado porque pode estar misturado. Ele pode multiplicar o nosso seno por um valor c e somar um valor d. Aí, esse atraso vai mudar, ok? Então, por exemplo, a nossa função é seno de 2x mais π sobre 2. O nosso atraso de uma em relação à outra não vai ser mais π sobre 2, vai ser d dividido por c. E o que é o nosso d? D não é π sobre 2? E o nosso c não é 2, que é o número que multiplica x? Então, eu vou passar esse 2 que está dividindo, multiplicando de forma invertida. Então, isso aqui vai ser igual a π sobre 4. Então, esse aqui vai ser o meu atraso, ok? E não esse aqui. Como que a gente pode ver isso no gráfico? Aqui, o preto é o nosso seno de x, a função básica que a gente aprendeu. E a laranjinha é essa daqui, tá? Então, o que a gente nota? Que elas estão atrasadas uma em relação à outra, ó. Então, esse espaço aqui nada mais é do que π sobre 4, ok? E notem também que como a gente está multiplicando x por um número, o nosso período vai mudar. O nosso período não vai ser mais 2π, que nem é da nossa função seno de x, ele vai ser menor. Então, aqui, lembra, ó, o período pode ser esse tamanho aqui, né? Entre um vale e outro vale. Ou aqui, né? Mais fácil de ver, ó. Entre uma crista e outra crista. Ok? Esse tamanho é π. Então, lembra, né? O período nada mais é que 2π dividido por c. Nosso c não é 2? Então, nosso período vai ser igual a 2π dividido por 2. Corta, corta. O nosso período nada mais é que π. Viu que nesse caso fica muito mais fácil olhando as cristas, né? Por isso que eu ensinei vocês a ver de outro jeito também.
Então, pessoal, revisãozinha rápida do que cada valor faz. Então, a gente tem a nossa função seno, a gente pode multiplicar ela por um número b, isso vai fazer a amplitude da minha onda aumentar, mas o período vai continuar o mesmo. A gente pode somar um valor a, que não vai alterar nossa amplitude nem nosso período, mas ela vai alterar a imagem, que vai subir no eixo y ou descer. Se o número a for positivo, vai subir, se o número a for negativo, vai descer. O nosso C vai alterar o nosso período, então ele vai esticar a nossa onda ou encurtar a nossa onda, ok? Se ele for um número maior que 1, ele vai encurtar a nossa onda. E se ele for um número menor que 1, ele vai aumentar a nossa onda. E a gente pode somar o número D também. O número D somado, ele vai deslocar a nossa onda no eixo X, para a direita ou para a esquerda. Se o número D for positivo, ele vai deslocar para a esquerda. Se o número D for negativo, ele vai deslocar para a direita, ok? Vocês sabendo isso, é muito mais fácil construir o gráfico e também quando vocês olham o gráfico, vocês conseguem saber qual que é a função. E aí, até agora, a gente falou da função seno, ok? E agora a gente vai falar da função cosseno, que nada mais é que a mesma coisa, basicamente, aquelas coisas que alteram a função vão ser muito parecidas, mas a função base do cosseno, né, vai ser diferente da função seno, e é isso que eu quero mostrar para vocês agora. Bom, pessoal, agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez para o seno, só que para o cosseno. Então, o cosseno, lembrem-se, é o eixo X. Então, quando o meu ângulo vale zero, o meu cosseno está aqui, né? Menos 1, quer dizer, mais 1, que é o raio da minha circunferência. Então, como que eu vou pôr isso no gráfico? Ele vai estar aqui, ele vai cortar quando o meu ângulo for zero, a minha função vai valer 1. Quando a gente vem aqui para 90 graus, o meu ângulo, o meu valor de cosseno, quer dizer, vai ser zero. Então, ele vai aqui, ó, 90 graus, cortar no valor zero. Quando o meu ângulo for 180, o meu cosseno é essa medida aqui, que é menos 1. Então, ele vai cortar aqui, ó, 180, vai cortar, vai ficar aqui no menos 1, tá? Quando for 270, o meu cosseno volta a valer zero. Então, aqui, ó, 270 vale zero. E quando a gente vem aqui para o 360, esse cosseno aqui volta a valer 1, que é essa medida do raio aqui. Então, aqui, valendo, se a gente ver aqui, ó, 1, quando o meu ângulo é de 2π. Agora, a gente vai comparar essa do cosseno com o seno para vocês entenderem. Bom, pessoal, aqui eu coloquei as duas ondas juntas. Elas estão da mesma cor, mas eu vou mostrar para vocês. Essa daqui, que tá mais fininha, é a função do seno de x. Lembra, a função seno de x começava aqui no zero, tá? E terminava no 2π. Essa mais grossinha aqui é o cosseno de x. Ela começa aqui no 1, ok? E ela vem e termina também aqui no 2π, tá? Então, vocês podem ver que elas são muito parecidas, elas têm o mesmo período, tá? Lembra que eu falei para medir entre uma crista e outra? Elas têm o mesmo período, elas têm a mesma amplitude, que é essa medida aqui. Elas têm a mesma imagem, que varia de menos 1 a 1. E o que muda? O que muda é que uma está atrasada em relação à outra, ó, tá vendo? Que esse aqui é o atraso de uma em relação à outra, tá? Então, o cosseno, o seno, na verdade, né? Ele tá π sobre 2 atrasado em relação à curva do cosseno. Mas, o mais importante é vocês baterem o olho e reconhecerem isso, ó. Então, aqui o seno vai começar aqui no zero e o cosseno vai começar aqui no menos 1. Mas detalhe, tá, pessoal? Por exemplo, se eu fizer menos cosseno de x, lembra, o cosseno de zero é igual a 1, certo? Mas como é negativo, vai ser menos 1. Então, essa onda aqui não começaria aqui em cima, ela começaria aqui embaixo, tá bom? E aí, ia fazer esse percurso aqui.
Então, fiquem atentos para essas coisas. É a mesma coisa do seno. Lembra o seno, quando a gente multiplicava por um número negativo, ela invertia? Mesma coisa aqui. Se a gente multiplicar o cosseno por um número negativo, ele vai inverter. Mas o período vai continuar mesmo, a imagem também e a amplitude também. Bom, pessoal, e para finalizar, tem o gráfico da tangente. Lembra, a tangente era o ponto em que o meu ângulo batia aqui nessa reta que é paralela ao eixo Y. Vou desenhar aqui para mostrar. Então, essa linha aqui, né, paralela ao eixo Y, nos daria tangente. Então, por exemplo, a tangente de zero nada mais é que zero. Então, seria esse pontinho aqui, ó. E aí, vamos ver, por exemplo, a tangente quando o ângulo aqui é 45 graus. A tangente de 45, que é aqui, nada mais é que 1. Então, né, quando o ângulo é 45 graus, a tangente é 1. E até chegar no 90 graus, tá vendo? Até chegar ao ângulo de 90 graus, essa tangente vai aumentando. Então, ela vai ficando cada vez maior. E quando chega a 90 graus, ela não existe. Então, aqui, ó, ela vai aumentando, vejam aqui no nosso gráfico, ela vai aumentando, e aí, só que ela nunca vai ter um valor para o ângulo de 90 graus, então ela nunca vai tocar aqui essa minha reta que representa o 90 graus, ela vai crescendo assim, mas ela nunca vai tocar, tá? E aí, o que acontece aqui? Depois que passa 90 graus, vamos pôr aqui, né, esse ângulo. Essa tangente vai ser negativa muito lá para baixo, entendeu? Então, ela vai partir aqui, ó, do menos infinito, e aí ela vai crescendo, ok? Ela vai crescendo, então, ela vai chegando mais perto do zero. Quando dá 180 graus, ela volta a valer zero, que nada mais é que esse ponto aqui. E aí, depois ela volta a ser positiva, ok? Então, ela volta a ser positiva, então ela volta a crescer. Só que quando ela começa a valer 270 graus, ela também não existe, igual 90. Então, ela pode ver que ela nunca vai tocar aqui, né, o eixo que vale 270 graus, igualzinho 90. E, então, vai formar essa figura aqui, que vai ficar se repetindo periodicamente, né, aqui, ó. 2π, que é 360 graus, a tangente também vale zero, tá? Então, ela vai ficar nesse formatinho aqui. E tem lá aquele mesmo site para brincar com o seno e cosseno, tem também da tangente. Aqui, pessoal, é o site também, tá? Para vocês, se quiserem lá ver a função tangente, dá para vocês brincarem também, né? Ver o que acontece com o gráfico, é bem legal.